Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Bartolomeu Rodrigues Lima nasceu em Maragogipe, Bahia, numa família feliz com as 5 irmãos. Ele teve uma infância sem maiores sobressaltos, sem riqueza ou luxo, mas viviam bem, sem nunca serem instruídos a seguir qualquer tipo de religião. Influência religiosa alguma lhe pesava. Vivia livre. Chegou a visitar algumas igrejas, mas sem compromisso e nunca teve simpatia por nenhuma delas. Seguiu sua vida, tornou-se um músico da noite e conheceu o mundo das drogas, até que quase morreu por 2 vezes vítima de overdose. Mas um dia, uma ex-namorada ligou para ele lá da Bahia e lhe falou de Jesus. E daí tudo mudou em sua vida. Dá para acreditar? O Espírito Santo foi atrás dele e lhe revelou os mistérios de uma vida com Cristo. E ele experimentou uma mudança de 180 graus em sua vida. Como? O que aconteceu? É isso que nós vamos conhecer agora, conversando com esse nosso amigo, Bartolomeu. Que privilégio nosso ter você aqui no nosso programa. Sabe que uma vez, há um tempo atrás, eu ouvi você tocando lá no Rio de Janeiro, e desde esses tempos atrás eu tinha vontade de saber da sua história, né? É um prazer muito grande ter esse privilégio aqui agora. Bartolomeu, fala um pouquinho pra gente das suas raízes, da sua infância. Bom, a minha infância foi uma infância bastante alegre. Eu tive muitas amizades e foi uma infância saudável, né? Apesar de da família não ter uma condição financeira tão, né, assim, a gente fala rasgado aqui, de não ter condições financeiras, né, uma condição financeira legal, mas a gente sempre foi feliz porque sempre fomos alegres e isso que eu acho que é isso que importa para o ser humano, né? Se você pudesse dizer assim que sua infância foi marcada por uma coisa, o que você diria? Minha infância foi marcada pela própria música. Ah, é? Desde pequeno, né, eu comecei a tocar nos pianos, um Hering de brinquedo, esses pianinhos, ganhei de presente da minha madrinha e a infância foi, né, mas desde você estudou cedo já música voltado. desde criança? Não estudei música, sou um autodidata, né, hoje toco alguns instrumentos, sempre, né, de ouvido ali e ver as pessoas tocando. Interessante, Bartolomeu, interessante. E com relação a influências religiosas, como que foi a sua educação religiosa? Bom, eu não tinha assim influências, né? Eu visitava, ia nas igrejas sem compromisso algum. Às vezes eu ia mais até para tocar, para estar junto ali, participando musicalmente. Então, sempre foi assim, né? Que noções que você tinha de Deus na sua infância? Olha, na minha infância, eu não tinha noção realmente nenhuma de Deus, né? Muitas vezes eu achava até que ele não existia, né? É mesmo? Porque eu não tinha, achava que era apenas mito e... Você então não lia a Bíblia, não orava? Não lia nada disso. Teve um momento na sua vida em que você foi para o Rio de Janeiro. Em que contexto que aconteceu essa mudança para o Rio de Janeiro? Bom,
Bom, eu comecei tocando, né? Eu comecei tocando nas igrejas, em todos os lugares que as pessoas me convidavam, né? E de repente eu fiz parte de alguns grupos musicais ali na Bahia, com trio elétrico, toquei com alguns artistas na Bahia, tá? E depois resolvi ir para o Rio de Janeiro, né? E lá no Rio eu peguei uma rede de hotéis para trabalhar, no qual um desses hotéis eu cheguei a morar por 10 anos. É mesmo? Fazendo música para os hóspedes, né? E fiquei ali no Rio de Janeiro aproximadamente 15 anos, né, no Rio. E lá eu conheci muita gente voltada para a música e para a arte. E esse tempo todo... Qual que era seu estilo de vida? Agora como profissional, né? Tocando na noite? Como que era seu estilo de vida? Tocava nos hotéis, depois que eu saía dos hotéis ia tocar nos restaurantes na noite, né? E aí a gente realmente conhece todo tipo de pessoas, né, realmente tocando na noite. Então era basicamente isso aí. E essa sua incursão no mundo das drogas? Então, eu não vou dizer para você que todo músico usa drogas, né? Na verdade. Mas eu tive essa curiosidade e foi assim um desprazer muito grande na minha vida. Por quê? Porque a droga, de uma certa forma, ela te oferece um prazer. As pessoas não podem dizer que não, porque ela tem um lado dela prazeroso, né? Então, eu ao experimentar, me deixei levar pelo prazer que realmente que ela proporciona, né? Claro que por trás disso ela proporciona um mal muito, muito pior. Você tinha consciência disso? Não, hoje eu tenho, viu, Creliane, mas antes não. Antes eu ia pelo prazer mesmo que ela proporcionava e me tornei praticamente um escravo, né, da maconha, né? Cocaína não, eu usei algumas vezes, usava, mas eu não era aquela coisa frequente, né? Mas maconha eu era usuário de carteirinha, usava todos os dias. Se você pudesse dizer assim, para onde isso te levou? Que consequências, que estado emocional que era constante? Você conseguia ter essa avaliação? Estou desgastado emocionalmente ou não? Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte, foi uma experiência que eu tive serviu para mim de alerta, tá? Porque eu quase morri 2 vezes de overdose. Como que foi isso, Bartolomeu? Eu comecei a sair numa noitada dessas da vida, depois dos shows, né? A gente termina os shows aí, a gente se depara com todo tipo de pessoas e de repente alguém me estendeu um convite para ir até um apartamento e lá eu toquei um pouco de violão e aí o moço tinha lá 50 gramas de cocaína e é muita coisa. E aí a gente começou a usar, né? Tinha um momento na minha vida que ela nem mais entrava nas narinas, né? De tanta coisa que era, voltava de tanto usar aquilo. Eu fui prejudicado, acho que dilatou uma veia no meu olho, nesse olho aqui. Eu senti que em um momento que eu estava cheirando, saiu um líquido do meu olho. Que coisa! E, há pouco tempo atrás até fiz uma raspagem, acho que vou ter que voltar a fazer isso de novo, causado pela dilatação esse excesso da cocaína. Do excesso da droga, né? E nessa noite especificamente, como que terminou essa noite? Essa noite terminei, a gente começou às 7 da noite e terminei meio-dia. Nossa, Bartolomeu! Morrendo, praticamente morrendo. Você estava morrendo. O traficante de repente viu a situação, viu eu começar a passar mal, e ele aí disse, ó, você tem que ir embora, tal, com medo que acontecesse alguma coisa ali no apartamento. Ele não queria que você morresse lá. Falei até a palavra traficante, mas de repente, eu quero consertar aqui, de repente uma pessoa, não sei se ele traficava ou não, sei que tinha uma quantidade muito grande, né, de drogas. Então eu saí desesperado, né,
os olhos, né, arregalados, aquele coração a mil por hora, a boca travada. Nossa. Me tremendo todo. Então, na trajetória até minha casa, vi uma igreja lá aberta, invadi naquela igreja lá e me ajoelhei ali. Não brinca. Mas o que será que te fez entrar numa igreja? Porque você não era acostumado à igreja, não era acostumado. Se ajoelhou, eu não sei se você tinha costume de se ajoelhar. Entrei, me ajoelhei e ali eu tive um contato com Deus. Tá brincando? Porque, verdade. Mas naquele estado de overdose, você me disse que teve um encontro com Deus. Estado, você vê como Deus é maravilhoso o tempo todo com a gente, né? Então eu senti um calor muito gostoso assim nas minhas costas, enquanto eu estava ali pedindo a Ele pela vida, não queria morrer, e aquele calor foi me purificando. Eu ia lá no banheiro, jogava tudo para fora e umas 3 vezes eu fui ao banheiro, saí daí. Olha, Creiliane, com a quantidade de drogas que eu usei, era para estar acordado até hoje. Nossa! Entende? E eu consegui sair daquela igreja ali, sonolento, pronto para dormir em paz. E puxa vida, foi realmente uma experiência purificadora. Uma experiência purificadora com Deus. Que história foi essa de uma ex-namorada ter ligado para você? Foi perto desse contexto? Então, depois que isso tudo aconteceu, eu tive na minha casa, 15 dias depois de algo assim muito ruim que aconteceu com a morte da minha irmã, né? Por ciúme por parte da namorada, enfim. Eu não tive a condições de ir. Quando a família ligou, eu fui 15 dias depois em minha casa e fui com um amigo meu do Rio de Janeiro, um grande amigo. E ao retornar, né, para o Rio de Janeiro, o Sérgio deixou os contatos dele lá e a Rosângela tinha sonhado comigo. Essa Rosângela é a ex-namorada? Essa Rosângela foi uma ex-namorada minha. Ela mora em Salvador, né? Ela tinha sonhado comigo que eu estava muito mal. E nesse sonho, a irmã dela chegou para ela e falou assim: nossa, você conhece a mensagem, você conhece Jesus, e por que você não ajuda ele? Ele está assim, a culpa é sua. Né? E ela era de que igreja? Ela é da igreja adventista. E a Rosângela, aí, preocupada com isso, né, acordou com esse pensamento na cabeça e aí procurou, foi lá na minha casa, em Maragogipe, Bahia, e lá minha família falou: olha, ele está no Rio de Janeiro, inclusive um amigo dele deixou um contato aqui. Aí ela conseguiu falar com o Sérgio falou para ela que eu estava em Miguel Pereira, no hotel, e aí certo dia ela liga para mim. Ligou para você. Então, Bartolomeu, vamos dar uma pausinha aqui nessa nossa conversa? E como você pode perceber, a gente ainda tem algumas perguntas para serem respondidas. O que será que essa amiga disse para ele pelo telefone que foi tão decisivo na sua vida? Que obstáculos ele teve que enfrentar para realmente entregar o coração para Jesus? E a reação da família? Como que a sua vida mudou em 180 graus? É isso que a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né, sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua, aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã. Disposição, alegria, boa saúde,
vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Bartolomeu Lima, que vinha dizendo no bloco anterior de um momento difícil de incursão no mundo das drogas, quase morreu de overdose. Mas nessa fase da sua vida, uma ex-namorada fez uma ligação. Bartolomeu, há quantos anos você não falava com essa moça? Com a Rosângela, 16 anos mais ou menos. Gente, mas que coisa impressionante. Não havia. E por que essa ligação foi tão decisiva para você? Essa ligação foi decisiva porque na verdade, quando ela ligou, eu fiquei com medo. Eu senti medo. Por que medo? Eu não sei, fiquei meio apavorado. Eu disse, nossa, quando ela me falou das intenções do inimigo com a minha vida, isso me assustou muito. Eu disse, nossa, parece que acordei, entende? Então ela ligou para falar de religião para você? Para me falar da... O que ela te religião. falou? Me falou que das intenções do inimigo com a minha vida e que eu procurasse urgentemente uma igreja e que fosse a igreja adventista. Olha, e você acreditou? Acreditei porque antes eu frequentei outras igrejas e não mudou assim como aconteceu na igreja adventista, entende? As coisas, a cura. Então quer dizer que você passou por uma busca, teve algum momento de busca, você buscou algumas igrejas busquei, mas não tive resultado. Então né? ela te deu a sugestão de uma igreja? Ela fez assim, você vai nessa aqui, né? E quando eu fui, eu achei muito bacana o ambiente, né? Disse, nossa, eu falei, isso aqui é uma igreja mesmo? Porque calma, tranquila, né? E eu fui, engraçado que eu fui, 2 vezes que eu fui assim, ainda fui com um cigarrozinho de maconha dentro do bolso. Olha! Tinha fumado antes para ir, né? E quando saí do culto também, usei também. Essa primeira vez que você foi a uma igreja adventista, faz quantos anos, você se lembra? Olha, faz, 5 anos atrás, mais ou menos. Só 5 anos atrás, Bartolomeu? Quer dizer que até 5 anos você ainda estava nessa vida do cigarrinho de maconha? Ainda estava nessa vida aí. Nossa! E o que aconteceu ali que você falou, quer saber? Vou largar essa vida para trás? Então, aconteceu o seguinte, umas 4 vezes que eu fui, que eu frequentei, né? Primeiro eu quero dizer que eu fui muito bem recebido, né? Muita gente, nossa, foi muito, as pessoas foram muito calorosas comigo, né? O Sérgio, irmã Wanda, Josué, irmão Walter, em especial, enfim. O que mudou que 4 vezes que eu fui assim na igreja, eu não senti vontade mais de usar nada. Houve uma cura assim, entende? Eu não estou acreditando. Espera. Porque quando uma pessoa diz que quase morreu de overdose, eu imagino que não é assim, da noite para o dia, em 4 vezes que você vai a uma igreja e tal, que você fala assim, bom, então agora eu não uso mais cocaína, não uso mais maconha. Né? Não deve ser tão fácil assim. Não deve ser tão fácil. Você tinha tentado antes parar de usar? Não deve ser tão fácil mesmo, porque muitos colegas iam para a clínica de recuperação e ficavam ali internados ali algum tempo. Quando voltavam para a rua, o pessoal não se controlava e voltava a usar de novo. Você mesmo já tinha tentado? Eu nunca tentei. A coisa em mim foi assim, Deus de uma hora para outra eu fui dormir drogado, acordei completamente são, entende? Um milagre. Um milagre, literalmente. Gente, você tem noção disso, de que você é um milagre ambulante? Olha, hoje não. Hoje assim, hoje eu não tenho dúvidas ainda
de como Deus agiu na minha vida e como Ele vinha agindo. Às vezes que eu fui em busca da droga, os lugares perigosos que eu tive que entrar para obter a droga. Que uma certa época eu tinha que ir nos lugares, acabar, eu ficava desesperado, então eu tinha que enfrentar. Então, nossa, eu saía, digamos, das bocas, já cansei de sair de um lugar da boca do defunto para buscar a droga, a polícia em questão de 1 minuto invadir, sabe? Nossa. Eu saindo, a polícia invadindo. Sim. Então, Deus me livrou de várias situações que hoje, e que eu só vim entender depois da minha conversão, do meu batismo, e aí que eu vi ligar todos os fatos. Que e bonito, aí né? Que eu vi compreender o quanto Deus já cuidava de mim desde quando eu nasci, na verdade, né, os cuidados. Antes você disse que pela falta de educação religiosa, você chegou até a pensar que Deus não existisse, que Deus fosse um mito. E hoje, Deus existe? Deus existe e como Ele existe, Ele está presente na vida de todos nós o tempo todo. Deus é excelente, ele é maravilhoso. Às vezes eu fico pensando o seguinte, porque as pessoas às vezes, poxa, Deus cura, claro, né? Claro que Deus cura. É a grande característica de Deus curar e dar o tempo todo as coisas para os seus filhos. Tá? O que me intriga hoje é que eu poderia, sabe, às vezes a gente é rebelde, né, com Ele. Tanta coisa que Deus faz com a gente e às vezes a gente ainda acaba, sabe, saindo um pouquinho da linha, né, entende, falando por mim, né, então, mas como a busca é intensa, a todo momento, a gente de repente cai, mas levanta em nome de Jesus e estamos aí de novo, firme. Naquela época, Bartolomeu, que obstáculos que você teve que enfrentar para deixar de ser um usuário de carteirinha de maconha para passar a ser um crente? Para falar a verdade, eu não enfrentei assim dificuldades, né? Mesmo? Porque eu fui curado assim, eu não tive nenhuma abstinência, não tive nada. Foi maravilhoso o que Deus fez na minha vida. Então, eu não tive assim dificuldades, entende? Eu simplesmente fui curado e não tive mais vontade de usar. Ainda cheguei a querer por eu mesmo, entrei no barzinho e peguei uma cerveja. E aí o rapaz olhou para mim assim e falou assim, poxa, você com a Bíblia na mão me entra aqui e me pede uma cerveja, então como isso, entende? Olha só. Aí desse dia para cá também eu nunca mais. Bartolomeu, qual foi a reação da sua família quando você ligou e falou, estou me batizando? Olha, a reação da minha família foi uma reação muito positiva, porque minha mãe, em particular, ela sempre, apesar de não ter religião, ela tem Deus como, sabe, o principal ser do regente desse mundo inteiro, desse planeta. Então ela gostou muito, ela curtiu muito, porque para uma mãe que viu um filho querido, como minha mãe me ama de todo o coração, ela chegou a presenciar alguns momentos eu usando droga e até acolheu, né? Tipo, meu filho, faz aqui dentro de casa, não faz na rua. Então Triste, né, eu fico até emocionado, eu não gosto nem de lembrar disso, que eu fico muito emocionado. Porque minha mãe, ela o Anda chama, minha namorada chama minha mãe da rainha das mães. Porque é um amor de pessoa, um coração assim muito maravilhoso. Então, e hoje a felicidade maior também é saber que ela está muito contente com o filho restaurado, os milagres que Deus tem feito na minha vida, terminando uma faculdade. Cheguei aqui no NASP, nem ler, nem escrever eu sabia mais, porque a minha vida inteira foi voltada para a música. Então eu comecei a fazer sucesso com música desde cedo, tocando por aí, tocando vários artistas, enfim. Então o lado do estudo ficou meio para trás. Hoje, aqui, terminei meu 2º grau à distância, fiz o vestibular, passei, estou indo para o último semestre
nunca reprovei em matéria nenhuma, só bênção. E, por fim, uma namorada fantástica que Deus me deu, que a gente está se casando, vai se casar agora no final do ano. Só bênção. Maravilhosa, enfim, só bênçãos. Bartolomeu, o que você faz hoje para se manter pertinho de Deus? E o que acontece que você sente Deus perto de você? Olha, eu tenho um grande privilégio de estar aqui no NASP hoje, né? Então, isso aqui respira, transpira Jesus, né? Então, para mim, eu sou mais do que abençoado de estar aqui nesse lugar, porque a gente está o tempo todo ligado a Jesus. Tenho as minhas orações, todos os dias eu oro, peço a Deus pela minha vida, pela vida dos meus familiares, pelo meu relacionamento. Então, eu acho que aprendi que tudo você tem que estar ligado com Deus para que as coisas venham correr na perfeita ordem, como está acontecendo na minha vida hoje. Isso. Vou fazer umas perguntinhas rapidinhas para você, um ping-pong. Fala para mim o que vem à sua mente quando você pensa na palavra vida. Vida? Vida, sei lá, esperança, né? Beleza. Beleza interior. Sucesso. Sucesso, a sua vida ligada com a vida para com Deus, diariamente. Dinheiro. Dinheiro ajuda, mas não é tudo, né? Perdão. Perdão é crucial. Pecado. Pecado, algo que tem que ser vencido dia a dia. Futuro. Futuro, o reino de Deus. Um privilégio. Um privilégio estar namorando com a pessoa que eu estou hoje. É verdade. Um pedido. Um pedido que Deus permaneça sempre comigo para que eu não venha mais me desviar desse caminho maravilhoso que era esse caminho. Um medo. Um medo. Olha, não vou saber te responder. Uma grande verdade. Uma grande verdade, Jesus está voltando logo. Justiça. Justiça divina, uma coisa que eu acredito que só Deus pode fazer. E um versículo da Bíblia que te acompanha sempre? Posso dar uma olhadinha aqui nessa Claro, área? claro. Está em Salmos, né, que eu gosto muito, que fala assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Bartolomeu, muito obrigada pela sua visita, que bênção que foi esse testemunho. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Quem guarda o sábado, como diz as Escrituras, se sente uma pessoa diferente. É uma pessoa que realmente tem um contato com Deus. O que teve
nessa decisão definitiva que foi diferente das outras vezes? Eu tinha tomado agora a decisão de que Deus seria o Senhor da minha vida.